Obra Futuro Espiritual da Terra, de André Luiz, pelo médium Samuel Gomes. Capítulo 16. O legado espiritual das raças adâmicas. Clarencio e eu estávamos envolvidos no resgate de irmãos que há muito tempo se encontravam prisioneiros de suas crenças, hipnotizados pela ilusão de cristalizações de seus pensamentos religiosos, vinculados ao movimento cristão nas linhas religiosas tradicionais. Criaram para si a condição de verdadeiras múmias, paralisados por um sono profundo, aguardando o tão esperado anseio de libertação, a ressurreição do último dia. Aguardavam que Jesus e os anjos viessem despertá-los para a nova terra, a nova Jerusalém, para que, na posição de escolhidos, pudessem usufruir dessa condição privilegiada, devido ao esforço que fizeram para entrar nesse paraíso na adoção de uma forma rígida de adoração a Deus. Era uma tarefa extremamente detalhada para a equipe, pois seria necessário ter um tato muito sensível ao despertar-lhes a consciência para não causar transtornos e perturbações diante da realidade que os esperava. O despertamento deveria ser feito de maneira mais tranquila e dentro de suas capacidades de recepção. Um pastor que apresentava um nível espiritual elevado prontificou-se a ser o intérprete desse contato. A equipe de apoio recebeu autorização para despertá-los com a energização dos passes, que há muito tempo era empregada nesse objetivo, precedendo a esse instante de acordá-los. À medida que iam acordando desse sono, observavam o ambiente em torno sem ter clareza do que estava acontecendo. O local fora preparado adequadamente à maneira de um templo, com características dos seus cultos na terra, para que se sentissem mais adaptados. Logo, puderam perceber a presença de um pastor fazendo uma palestra de intenção de conduzi-los a participarem do culto, como se estivessem em plena assembleia. Quando todos estavam acordados e participando quase inconscientemente daquela reunião, ouviu-se a voz de uma irmã de nossa equipe num canto em louvor a Deus e ao renascimento para uma vida nova, que foi prontamente acompanhado por eles numa alegria inocente, pois aquela melodia tocava seus corações. Terminando o culto, o pastor falou em tom forte e convicto: Amigos, despertem para a nova realidade. Jesus convida a todos para uma jornada na qual serão organizadas outras funções para vocês exercerem. O paraíso de Deus chama-nos para continuar o trabalho de construir um mundo de paz e harmonia para todos. Vocês serão conduzidos para a nossa morada e cada um de vocês será acompanhado por um irmão de crença que estará à disposição para tirar suas dúvidas, esclarecer e orientar seus passos nesse recomeço, nessa ressurreição da carne pela qual acabam de passar. Enquanto nosso amigo falava para esses corações que despertavam a fim de enfrentar os desafios futuros, Clarencio veio trazer algumas reflexões sobre aqueles acontecimentos inusitados. Veja bem, André. Esses irmãos acabam de acordar para a realidade mortal, mas se encontram, por ora, incapazes de compreender a condição em que se encontram e o quão distante estão daquele paraíso imaginário cultivado pelos seus anseios infantis de adoração e que só existirá quando todos nós o edificarmos em nossa intimidade, pela pacificação da nossa animalidade e pela identificação com o nosso espírito. Fatores esses indispensáveis para a construção desse estado íntimo de paraíso. Precisarão de trabalho de doutrinação por parte daqueles que já acordaram para a visão superior da espiritualidade, para que não haja a possibilidade de causar tantos choques aos seus corações, visando adaptá-los para a realidade extrafísica e desenvolvendo neles uma visão mais dilatada da vida. É claro que estamos aqui diante de crentes sinceros que conseguiram adquirir razoável bagagem de qualidades morais que predispõem e facilita a execução de nossas tarefas.
Mas existem aqueles grupos de religiosos que sustentam uma inconsciência muito grande e não se encontram preparados para compreender a realidade de nossa existência, não podendo ser efetivamente despertados. Estes serão acordados em outro planeta, que os receberá para que possam introduzir os aspectos religiosos de suas tradições para os homens primitivos em desenvolvimento junto a eles. Correspondem ao exemplo do trabalho realizado pela raça judaica quando vieram em exílio para a Terra, introduzindo a adoração de Deus único e a escrita de seu livro sagrado, a Bíblia, com toda a história de sua peregrinação, citando a formação de novo mundo, o paraíso perdido e tudo aquilo que será escrito de forma simbólica sobre o seu degredo para esse planeta. Aqueles que apresentam condições espirituais para continuarem na Terra serão dirigidos a mais amplos esclarecimentos e trabalhos de preparação para contribuírem, por sua vez, com a parte que lhes cabe na estruturação do mundo regenerado. Com relação ao grupo que será deportado e refletindo o estudo das raças adâmicas, que se dividiram em 4 braços, representando os 4 rios que desceram do Éden, encontraremos na Terra os estudiosos da Bíblia: judeus, espiritualistas, hindus, cientistas, egípcios, materialistas, ateus e arianos. Cada um desses grupos será chamado a contribuir com um novo Cristo planetário, de acordo com seus compromissos específicos, auxiliando-o na edificação das potenciais que precisam ser desenvolvidos naquele orbe em crescimento. Se forem felizes nessa tarefa de germinação, voltarão ao planeta para reencontrar os corações que deixaram para trás, reunindo-se com eles e vivendo uma felicidade imperturbável. Assim, como acontece com os espíritos que vieram para o nosso planeta, esses companheiros se juntarão por afinidade e estabelecerão os tipos de raça que influenciarão a formação da nova casa planetária, vindo a melhorá-la e aperfeiçoá-la na edificação de um homem mais completo em decorrência das características específicas de cada um desses grupos. Após um breve intervalo para organizar melhor os pensamentos, ele voltou a falar. Aproveitando o ensejo desse assunto, voltaremos a analisar a história de Adão e Eva. Adão é um tronco de raça nesse expurgo espiritual que, num primeiro momento, ajudará no desenvolvimento neuropsíquico e na implementação da coroa da razão iniciante. Eva é o segundo grupo de espíritos que abrirá oportunidade para o desenvolvimento das emoções e sensações para despertar no futuro os sentimentos elevados que vão bem além dos instintos herdados do estágio da evolução do reino animal. Como vimos antes, a serpente é o terceiro agrupamento de exilados trazidos de capela no estado de inconsciência do bem, trazendo a predisposição para a ação no mal que os aproximou muito da realidade dos primitivos nascidos na Terra. Esse estado de inferioridade é consequência da incapacidade de vivenciar a educação recebida pelos seres que tinham a razão mais desenvolvida, porém não moralizada. Adão, pelos espíritos que apresentavam um grau de emoções mais dilatadas, ligadas às paixões. Eva, já introduzidos no orbe, e aqueles que eram mais ignorantes, predominantemente sensuais, brutos e que foram influenciados pelos 2 grupos anteriores. Serpente que volta a reencontrá-los e abre-lhes as portas para que pudessem renascer ali também. Como filhos de Adão e Eva, vamos ver esse grupo reencarnado simbolicamente na personalização de Caim. Além desses companheiros, outros grupos de orientadores responsáveis por suas reencarnações, juntamente com almas nobres e alguns amores do passado, pedem para renascer junto deles, vindo na condição de missionários com o intuito de induzir princípios educativos e morais aos 3 grupos, surgindo nesse cenário personalizado como Abel. Dessa forma, a miscigenação desses companheiros de jornada no tempo e no espaço irá viabilizar o aprimoramento das condições humanas, expressa em uma vasta gama de valores personalizados em Sete, Enoque, Adão, Isaac e Jacó e assim por diante.
Todo esse processo mostra o encadeamento de todas as coisas que representam a jornada espiritual do ser na sua passagem pelos orbes do universo. Calou-se o mentor amigo, acreditando que essas informações já lhe seriam suficientes para a compreensão dos estudos que toda a simbologia dos livros sagrados que apareceram na Terra, vislumbrando o trabalho ativo dos operários siderais para a elaboração paciente do desenvolvimento neurológico e psíquico do homem. Saímos agradecidos pela oportunidade de aprendizado proporcionados pelas experiências daqueles irmãos que foram despertados naquela noite e que poderiam, quem sabe, dar os primeiros passos na construção de um paraíso eterno e verdadeiro.